Hoje estamos aqui para mais um encontro sobre Leon Trotsky, há 80 anos do seu assassinato por um agente a mando de Stalin e da burocracia soviética. O nosso convidado de hoje é o professor Fábio Queiroz, da Universidade Regional do Cariri, e um grande estudioso, né? Ele é historiador, e em particular um grande estudioso da Revolução Russa, em especial do pensamento do revolucionário Leon Trotsky. Hoje a temática vai girar em torno de uma questão essencial, o problema da revolução. A revolução é mais atual do que nunca. Por quê? Porque o capitalismo demonstra cada dia que é incapaz de garantir a sobrevivência da humanidade. Diante disso, a revolução se torna atual, isto é, a mudança das relações de produção capitalistas para relações de produção socialista, ou seja, a conquista do poder político pela maioria da humanidade, os trabalhadores e as trabalhadoras. Dentro disso, eu colocaria para o Fábio qual é a importância da ideia da revolução no pensamento revolucionário de Leon Trotsky. Primeiro, ressaltar a importância desse momento. 40 anos, ou melhor, 80 anos, né? Já se passaram isso, precisamente. 80 anos da morte, do assassinato, né? Do Leon Trotsky, em 1940, no México. E não tenho como não saudar a iniciativa de se realizar uma programação para discutir as ideias e a prática do marxista ucraniano Leon Trotsky. A ideia do Trotsky, a relação do Trotsky à revolução é algo tão profundo, de tal modo interligado, né? Uma coisa e a outra, que grande parte dos títulos dos trabalhos do Trotsky tem o nome Revolução. Talvez seu trabalho de maior fôlego se chama exatamente História da Revolução Russa, na qual você tem uma combinação magistral do, digamos assim, o historiador com e a pessoa que é parte da história, que ali é contada e analisada. E ele se mostra ali um narrador extraordinário. A quem ache, por exemplo, que como historiador, né, isso às vezes é um pouco estranho na linguagem marxista mais ortodoxa, como historiador, ele supera o Marx. Olha que o Marx, vamos dizer assim, o Marx historiador, seria o Marx da luta de guerra civil em França, o 18 diplomado de Luiz Bonaparte, sejam obras fantásticas, obras em que o método do Marx é aplicado para analisar a luta de classes em movimento, em processo, né? Então, só essa ousadia da comparação já mostra a importância do Trotsky dentro do marxismo. Então, além de História da Revolução Russa, ele escreveu vários trabalhos em que o termo revolução está presente. A revolução, quando ele começa a analisar o processo de deformação, de burocratização do Estado operário na antiga União Soviética, ele vai escrever livros como A Revolução Desfigurada, a Revolução Traída. Mesmo quando ele trata da arte, que é um tema muito querido pelo Trotsky, ele trata ligando a literatura à revolução. Então, o tempo todo, o termo revolução, ele é intrínseco ao trabalho do Trotsky. Mesmo quando não aparece o nome revolução, é dela que ele está falando. Lições de outubro, lições da Revolução de Outubro. E às vezes o nome revolução aparece com a sua antítese, como no trabalho grandioso Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Então, a ligação do Marx com a Revolução é
é algo umbilical, é difícil, inclusive, você encontrar um outro autor em que a relação com a Revolução é tão forte, é tão intensa, é tão presente. Por isso que eu acho importante, nesses 80 anos que nos separam do assassinato do Trotsky, refletir, discutir a relação do Trotsky com a ideia de revolução. A ideia de revolução, para alguns, pode ser uma coisa puramente teórica, mas não em Trotsky. Em Trotsky, não é só uma teoria, é também uma política, é também uma estratégia, é também uma prática. Então, a revolução tem esse caráter também prático na elaboração do Trotsky. Eu falava há pouco que mesmo quando ele não usa a expressão revolução, é dela que ele está falando. A conferência que ele dá em Copenhague é sobre o quê? Sobre a revolução, a Revolução de Outubro. Então, o tempo todo essa relação tem um lastro muito forte, Trotsky e a revolução. Ele entende que nós vivemos uma época que é a época da Revolução Socialista. Agora, ele faz uma observação que eu queria me apropriar da própria fala do Trotsky. Ele disse que o caráter geral de nossa época não significa que acontecerá a revolução. Isto é, a tomada do poder a todo momento. Porque muitas pessoas podem pensar, bom, como é a época da revolução, nós vamos ter a tomada do poder a todo momento. E isso é importante porque existe também o oposto, que é não ver... Uns veem revolução em toda parte, outros não veem revolução em parte alguma. O que eu acho importante é que nesse momento, em que muitos, que até bem pouco tempo, acreditavam na necessidade da revolução, entendiam a importância da revolução, já apontam hoje a revolução como se ela fosse um empreendimento anacrônico. E, ao mesmo tempo, polemiza com a necessidade da revolução. Então, eu penso que num momento como esse, em que a revolução começa a ser tratada como um empreendimento anacrônico, é importante voltar a Trotsky, é importante voltar ao tema da revolução em Leon Trotsky, até porque muitas vezes essa crítica é dirigida por reacionários completos, não só pessoas que romperam com a estratégia revolucionária, mas pessoas que são reacionários completos. E, portanto, é interessante que façamos essa discussão sobre o tema da revolução. Eu citei vários livros que falam de revolução no Trotsky, não podemos nos esquecer de A Revolução Permanente. A Revolução Permanente talvez seja um dos trabalhos mais instigantes do Trotsky. É um trabalho sobre o qual nós temos que nos voltar o tempo todo, nos debruçar sobre ele o tempo todo, porque é de uma atualidade gritante as questões levantadas por Trotsky em A Revolução Permanente. Tem um livro autobiográfico dele, que se chama Minha Vida, e eu acho que ali ele nos oferece dois elementos importantes para entendermos a sua ideia de revolução. Ele diz que as revoluções são momentos de arrebatadora inspiração da história. Então, a revolução, ela não é o cotidiano, ela é o extraordinário. São esses momentos de arrebatadora inspiração da história. Mas a revolução para o Trotsky tem um cimento, tem uma base objetiva. Tanto que nesse mesmo livro ele acrescenta que as revoluções são momentos de arrebatadora inspiração da história, mas ao mesmo tempo diz que as massas, por um impulso de suas forças elementares, durante o processo revolucionário, rompe as comportas da rotina social. Então, só quando as massas rompem com as comportas da rotina social, da sua rotina social, nós podemos estar diante de um processo revolucionário. Esse livro, Minha Vida, tem já várias edições no Brasil. Eu
eu recomendo sempre, porque é interessante você comparar o que ele escreve em Lições de Outubro, na sua a sua conferência em Copenhague, História da Revolução Russa, e o que ele escreve a respeito dessa revolução em sua autobiografia Minha Vida. E aí dá para se ter uma ideia de que talvez exista uma teoria da revolução no Trotsky. Eu já cheguei a escrever algo sobre isso, e que a pergunta fundamental é se existiria uma teoria, um conceito de teoria, ou uma teoria revolucionária no Trotsky. Eu não tenho mais dúvida em relação a isso. Na verdade, eu acho que eu tentava mais responder uma dúvida alheia do que propriamente uma dúvida que me afligisse. Mas achei que era importante empreender essa investigação acerca da existência de uma teoria da revolução no Leon Trotsky. E essas duas pistas que ele nos oferece no livro autobiográfico Minha Vida, essas duas pistas elas são interessantes para tentar responder se há uma concepção de revolução, se há uma teoria da revolução no Leon Trotsky. O que eu acho mais interessante é que ele diz que a revolução ela é a forma mais alta da luta de classes. A forma mais alta da luta de classe. Às vezes dá a impressão que o seguinte, a visão dele é uma visão um tanto espontaneísta da revolução. Mas você começa a estudar a sua elaboração acerca da revolução e você vai percebendo que não é bem assim. Ele diz que o ponto de partida da revolução é sempre, ou em geral, é sem preparação e sem ligação. Então, são explosões. A revolução ela pode começar como explosões sem preparação e sem ligação. Agora, ele diz que tais explosões ainda não seriam a revolução em toda a sua extensão. Elas constituiriam a primeira fase da revolução. Então, a primeira fase da revolução, ela pode ter esse caráter de algo sem preparação, de algo sem ligação. A primeira fase, os momentos iniciais da revolução podem ter essa característica. Mas logo depois ele vai apresentando outros elementos. Mas no primeiro momento é isso. Ele entende que a revolução deve ser encarada como um processo marcado pela intervenção das massas. Uma intervenção violenta das massas no tocante ao seu destino. Tentando tomar o seu destino nas mãos. Agora, ele diz que essa revolução ela tem uma base objetiva, como colocamos há pouco. A revolução não deve ser entendida como um empreendimento isolado, que pode se desencadear por capricho. Porque às vezes dá a impressão que é só você querer e a revolução vai acontecer. E ele diz que a revolução ela não pode ser entendida como um empreendimento isolado, que se pode desencadear por capricho. Ao contrário, ele diz que a revolução deve ser encarada como um processo objetivamente condicionado no desenvolvimento histórico. Objetivamente condicionado no desenvolvimento histórico. Isso pode passar impressões falsas. Vamos tentar acompanhar o raciocínio do Trotsky. O que ele quer dizer é que a revolução, em primeiro lugar, um processo objetivo, social, e não subjetivo e individual. Não é sequer algo técnico, que você possa escrever um manual. Era muito fácil, pega um manual que ensina tecnicamente como se faz a revolução e é fácil, se faz a revolução. Não é que a revolução não tenha esse aspecto também subjetivo, esse aspecto individual, esse aspecto técnico. Tem. Agora, é preciso entender o seguinte, que esses aspectos, eles fazem parte de algo mais complexo. Ele diz assim, em relação a essa questão técnica, que as revoluções vitoriosas são tão raras que, ora, para torná-la recorrente, bastaria ter uma boa receita técnica.
Para ser mais preciso com o pensamento dele, ele diz, por que as revoluções vitoriosas são tão raras? Ele pergunta se para o seu sucesso basta um par de receitas técnicas. Em resumo, para Trotsky, as revoluções ela têm aspectos técnicos, subjetivos, individuais, mas estão condicionados objetivamente pela realidade da luta de classe. Ele chamou a nossa atenção várias vezes para o papel do Lenin na Revolução de Outubro. Ele diz assim, olha, se eu não estivesse lá, a Revolução teria acontecido, mas se o Lenin não estivesse, a Revolução ela não teria acontecido. Então, ele mostra que o Lenin ali cumpria um papel objetivo naquele processo. Lenin volta do exílio, rearma política e programaticamente o Partido Bolchevique e prepara o Partido Bolchevique para a disputa do poder político. Então, o Lenin tinha uma ascendência sobre o Partido Bolchevique que nenhuma outra liderança tinha. O Trotsky jamais poderia ter cumprido o papel que o Lenin cumpriu naquele período que vai de abril a outubro. É um período de 6 meses, em que o Partido Bolchevique muda a sua orientação, vive diferentes fases do processo revolucionário até a insurreição de fins de outubro e inícios de novembro. E aí vai variar conforme o calendário. Enfim, então as revoluções é isso, elas têm aspectos técnicos, subjetivos, mas estão condicionadas, elas são condicionadas esses processos pela realidade da luta de classe. Eu penso o seguinte, que isso pode levar as pessoas a achar que o Trotsky é muito objetivista, e onde é que fica a consciência humana, onde é que fica a subjetividade. O Trotsky, vou deixar o Trotsky falar por conta, ele diz assim, mas a consciência humana não reflete passivamente as condições objetivas. Eu acho que isso aqui, por si só, desmancha essa ideia de um Trotsky objetivista. Longe do Trotsky qualquer objetivismo. Ele fala com nitidez, a consciência humana não reflete passivamente as condições objetivas. Ela reage ativamente sobre essas condições objetivas. Em certos momentos, esta reação adquire um caráter de massa, tenso, apaixonado. As barreiras do direito e do poder são derrubadas. Na realidade, a intervenção das massas nos acontecimentos constitui o elemento mais essencial da revolução. Então, olha como os elementos objetivos e subjetivos se conjugam nessa leitura de revolução, nessa leitura do processo revolucionário do Trotsky. Então, ele diz primeiro que a consciência humana não reflete passivamente as condições objetivas. Que, ao contrário, ela reage ativamente sobre essas condições objetivas. A partir daí, há uma grande transformação na consciência das massas. Porque essa reação, segundo ele, adquire um caráter de massa, tenso, apaixonado. E só nessas condições, nós podemos supor que as barreiras do direito e do poder são derrubadas. Em condições normais, você vai conversar com uma pessoa, ela vai dizer, não dá para derrubar as barreiras do direito e do poder, elas são indestrutíveis. E ele vai mostrar em que condições essas barreiras elas são derrubadas. Então, a definição inicial da revolução do Trotsky está nessa passagem final, em que ele liga a ideia de revolução à intervenção das massas nos acontecimentos. Segundo ele, isso constitui o elemento mais essencial da revolução. Não é só isso que constitui a revolução, mas é o elemento mais essencial da revolução. Então, a atividade revolucionária, na perspectiva de Trotsky, ela passa por essa sublevação das massas. Agora, tem uma coisa, tem um momento que o Trotsky fala que essa sublevação, essa revolução, ela para se elevar à altura de uma revolução, na verdade, essa sublevação, para se erguer à altura de uma revolução, né, ela deve levar ao derrubamento da dominação de uma classe e ao estabelecimento de outra. Isso aqui é importante, porque nós podemos depois dizer, olha, tem contradição aí nessa reflexão do Trotsky. Ele está dizendo que
a atividade revolucionária ela pode se restringir a uma demonstração ou rebelião sem se elevar à altura de uma revolução. Se a sublevação das massas não conduzir, primeiro, ao derrubamento da dominação de uma classe, segundo, ao estabelecimento de outra dominação de outra classe. Se nós tomarmos isso ao pé da letra, é difícil chamar 1905 de uma revolução. E o Trotsky chama 1905 na Rússia de uma revolução. Embora em outros momentos, tanto ele como Lenin, tomem 1905 como um ensaio. Como se não fosse ainda a revolução propriamente dita, mas o ensaio. Mas, a rigor, não deveríamos considerar a revolução de 1905 na Rússia como uma revolução. Primeiro porque ela não levou ao derrubamento da dominação de uma classe. E, segundo, não levou ao estabelecimento de outra dominação. Dominação, por exemplo, da classe proletária. Mas aí o Trotsky nos diz o seguinte, existem as revoluções que são consumadas e aquelas revoluções que não são consumadas. A Revolução de 1905 seria uma revolução não consumada. Por quê? Ela não conduziu ao derrubamento da dominação de uma classe e ao estabelecimento de outra. Seria uma revolução, mas não uma revolução consumada. Eu penso o seguinte, se nós tomarmos isso também ao pé da letra, nós vamos dizer que na maior parte do século passado e agora desses primeiros tempos do século XXI, as revoluções, elas, em geral, foram revoluções não consumadas, porque não levaram ao derrubamento do velho e à introdução de um novo regime social, de um novo Estado. Isso não aconteceu na maior parte das revoluções do século XX e das revoluções desses primeiros anos do século XXI. Agora, o que eu entendo que é fundamental dessa interpretação do Trotsky é que, para ele, os momentos revolucionários são momentos em que as massas elas mostram abertamente a sua decisão de lutar até o fim. Isso é muito importante. As massas mostram abertamente a sua decisão de lutar até o fim. Lutar até o fim não é uma garantia absoluta de que o velho será varrido e o novo será implantado. A história nunca nos deu esse tipo de garantia. Por isso que nós temos revoluções consumadas e essas revoluções que não se consumam, digamos assim. No caso, diz o Trotsky, de uma vitória decisiva da revolução, o poder passa para as mãos da classe, que desempenha o papel dirigente na luta. É muito interessante observar isso aqui. No caso de uma vitória decisiva da revolução, o poder passa para as mãos da classe que desempenha o papel dirigente na luta. Vitória decisiva da revolução. Em 1905, nós não assistimos da Rússia uma vitória decisiva da revolução. Então, é essencial não perder de vista um elemento condicional na afirmativa do Trotsky. Não basta uma vitória. Carece-se de uma vitória decisiva. Decisiva. Ao longo da história, a ausência da condição definida por ele nessa frase produziu resultados muito distintos, por exemplo, da Revolução de Outubro de 1917. De qualquer maneira, para não ficar fios soltos, eu penso o seguinte, que já é possível afirmar que na concepção do Trotsky da Revolução, a característica mais indubitável dela é a interferência direta das massas nos eventos históricos. Isso está em História da Revolução Russa. Isso está no livro A História da Revolução Russa. A característica mais indubitável de uma revolução é a interferência direta das massas nos eventos históricos. Ele vai ratificar isso mais adiante essa mesma ideia. Essa ideia que eu há pouco coloquei está também na Conferência de Copenhague. Mas, mais adiante, a História da Revolução Russa, ele ainda diz assim, que a história de uma revolução é para nós, antes de tudo, a história da entrada violenta das massas, num domínio de decisão,
de seu próprio destino. Eu acho que isso aqui pode passar a ideia meio anárquica, meio espontaneísta da revolução, mas se você segue o raciocínio do Trotsky, se você segue as pegadas do Trotsky, aí você vai perceber uma análise muito mais complexa, uma análise muito mais profunda do processo. O Trotsky diz que, ao analisar a Revolução de Outubro, que o proletariado não pode conquistar o poder através de uma revolução espontânea. Isso aqui o separa dos espontaneístas, dos anarquistas. O proletariado não pode conquistar o poder através de uma revolução espontânea. Nós assistimos ao longo do século XX várias revoluções espontâneas. Mesmo no começo do século XXI, ocorreram explosões momentâneas, revoluções espontâneas, mas nenhuma delas conduziu o proletariado ao poder. Porque, para Trotsky, o proletariado não pode conquistar o poder através de uma revolução espontânea. Esse caráter espontâneo pode marcar a fase inicial da revolução, mas se marca todo o processo revolucionário. O proletariado, a classe trabalhadora, não tem, segundo Trotsky, não tem como conquistar o poder. Enfim, eu acho que a experiência do século XX, a experiência desses primeiros anos do século XXI, talvez nos ajude a ratificar esse pensamento do Trotsky. Então, a sua conclusão é mais ou menos a seguinte, é que a experiência demonstrou que se as evoluções revelam caráter inorgânico e instintivo, sem um plano e uma direção conscientes, a tendência é que o poder permaneça nas mãos das antigas classes, embora encapotado de novas formas. Nós vimos agora no começo do século, no norte da África, levantes heróicos da massa trabalhadora, do povo pobre, no norte da África. E o resultado é a continuidade do velho poder encapotado de novas formas. Então, a sua conclusão é categórica. O partido é o instrumento essencial da revolução. O partido é o instrumento essencial da revolução proletária. Ele está falando da revolução proletária, da revolução socialista. E ele entende que, para que uma revolução proletária triunfe, para que uma revolução socialista triunfe, o partido é um instrumento essencial. No momento em que a ideia de revolução e a ideia de partido, essas ideias são muitas vezes desprezadas, seja pelo espontaneísmo ou por outras questões, é importante retomar essa reflexão do Trotsky. Ele vai mais longe, e aí talvez seja uma das metáforas mais extraordinárias do marxismo. Ele compara o movimento de massas ao vapor. É esse vapor que move a caldeira. Portanto, o mais importante aí não é a caldeira, não são as bombas de pistão. O mais importante é o vapor. O vapor move a caldeira. Mas ele faz uma observação em seguida. Por isso ele diz assim, sem uma organização dirigente, a energia das massas se dissiparia como um vapor não encerrado numa caldeira com bombas de pistão. Entretanto, o que move as máquinas não é nem um pistão nem a caldeira, mas o vapor. Olha a importância que ele dá à ação independente das massas. Ele fala que o que move as máquinas não é o pistão, não é a caldeira, mas o vapor. O elemento mais importante, portanto, dessa máquina não é o pistão, não é a caldeira, mas o vapor. Então, mas mesmo assim, ele faz a mediação, que sem uma organização dirigente, esse vapor se dissipa, esse vapor se dispersa. Daí a importância de uma organização revolucionária na luta de massas pela conquista do poder político. Eu penso o seguinte, aí eu estou tentando... primeiro, eu questionei essa ideia de que o Trotsky ele despreza a subjetividade no processo revolucionário. Agora, procurei desconstruir a ideia de que a visão dele da revolução é de um processo espontaneísta, mas há uma terceira questão. Há quem faça objeções ao modo que o Trotsky trata o tema.
ora ele é acusado de reducionista, ora ele é imputado ao Trotsky o defeito de ignorar a complexidade do Estado na sociedade ocidental. Olha só o que o Trotsky fala sobre isso. Ao contrário do que se fala, ele diz assim: a revolução proletária no Ocidente terá de lidar com o Estado burguês completamente formado. A revolução proletária no Ocidente terá de lidar com o Estado burguês completamente formado. A noção do Estado burguês completamente formado tem a virtude de conceber a imagem do processo revolucionário no Ocidente como distinta, em comparação, por exemplo, com aquela revelada pela experiência russa. Então, a tentativa de simplificar a concepção de revolução em Trotsky não resiste a uma análise mais elaborada. E o que seria uma análise mais elaborada? Se debruçar sobre o próprio texto do Trotsky. Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Outra coisa que é importante, partindo desse raciocínio de há pouco, eu diria que a formulação teórica mais exata é a que reconhece que não existe uma só porta pela qual a revolução pode entrar. A via para a revolução tem variantes. O Lenin tinha essa nitidez, o Trotsky tinha essa nitidez. O Lenin insistiu várias vezes que você não pode tomar a Revolução de Outubro como modelo e achar que se encaixa tudo dentro daquele modelo. Digamos assim, o que torna o Lenin e o Trotsky figuras tão relevantes dentro do marxismo do século XX? Porque eles não se contentaram em realizar uma reconstrução pouco criativa do marxismo. Ao contrário, eles aplicam o marxismo com absoluta criatividade. Em Lições de Outubro, o Trotsky diz o seguinte, que o melhor teste dos pontos de vista sobre a revolução é a aplicação deles na própria revolução. Eu acho que isso dá uma ideia que não cabe tentar apresentar uma visão, digamos que, trivial do pensamento Trotsky a respeito da revolução. Então, eu tentaria concluir aqui essa minha tentativa de exposição de uma teoria da revolução no Trotsky, colocando o seguinte: se nós colocarmos de lado aspectos complementares da sistematização, eu diria que no pensamento do Trotsky sobre a revolução, o traço essencial é a erupção revolucionária das massas no cenário, tentando definir, à luz da sua ação, o seu destino. Por isso que é fundamental entender que as revoluções, ou os processos revolucionários, eles correspondem a bruscas mudanças de opinião e sentimento das massas. A gente olha para o movimento, você olha o trabalhador, ele está jogando a sinuca dele, ele está tendo uma brincadeira com outro local de trabalho, ele vai visitar a família. Se você olha o trabalhador assim, esse trabalhador nunca será capaz de fazer uma revolução. Individualmente, impensável. Isso é impensável. Você junta tudo isso aí, no coletivo também parece que não tem sinal, não tem indicação, não tem um indicador de que essa classe ela é capaz de fazer uma revolução. E por isso que o Trotsky diz o seguinte: o que nós temos que estar atentos às bruscas mudanças de opinião e sentimento das massas. Estamos atentos às bruscas mudanças de opinião e sentimento das massas. A opinião das massas muda. O sentimento das massas muda. Se nós observarmos como mudou o sentimento das massas nos últimos meses aqui no Brasil, é claro que não é a mudança capaz de imprimir uma transformação radical da sociedade. Mas é só para demonstrar que a opinião das massas, que o sentimento das massas não é algo dado,
não é algo fixo, não é algo inerte, mas é algo que está sempre em movimento e que é preciso estar atento a essas mudanças de opinião e sentimento das massas. Para Trotsky, esse é o elemento que, em última análise, define a eclosão de uma etapa revolucionária. Para ele, a revolução não é o resultado da ação de demagogos. Ela corresponde ao movimento de saltos nas ideias e paixões. Isso aqui, olha como o aspecto da dialética e o aspecto também da subjetividade, esses aspectos estão embutidos na elaboração teórica do Trotsky da revolução. Ele fala que a revolução corresponde ao movimento de saltos nas ideias e paixões das massas. Portanto, as ideias, as paixões das massas, elas dão saltos. Só quando esse salto acontece é que nós podemos dizer que abriu-se uma etapa revolucionária. Em outras palavras, a revolução se determina e se explica pela orientação ativa das massas, por um método de aproximações sucessivas. Essa é a definição que o Trotsky vai dar em História da Revolução Russa. Ou seja, a revolução se determina e se explica pela orientação ativa das massas, por um método de aproximações sucessivas. O seu desenlace, esse não está escrito em lugar algum. O que em larga medida define não é outra coisa senão a correlação de forças. Eu acredito que esses são os traços essenciais do que não tem como ser definido de maneira adequada, salvo como uma teoria da revolução. Mas eu insisto que essa teoria da revolução em Trotsky, essa teoria está ligada a uma política, a uma estratégia, a uma prática. Não é uma abstração. Por isso é preciso o tempo todo, mesmo naqueles momentos que as massas não estão dispostas a qualquer movimentação, a qualquer luta, a qualquer mudança, é preciso estar perto das massas trabalhadoras. Na sociedade em que vivemos, ou essas massas trabalhadoras transformam essa ordem social, subvertem essa ordem social, ou a história não demonstrou, nesses últimos 150 anos, 150 anos, a história não ofereceu outro caminho. Eu sei que tem muitas pessoas procurando inovar em relação a isso, mas não adianta inovações no papel. É preciso ver essas inovações no campo aberto da luta de classes. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: o Trotsky, existe muito desencanto. As pessoas dizem, bom, eu milito há muitos anos, eu vejo as pessoas militando há muitos anos e a revolução, ela não vem. É preciso fazer alguma coisa prática. E aí as pessoas começam a se acomodar, na realidade, a estrutura, a ordem burguesa, a paciência revolucionária. Eu sei que não é uma coisa fácil falar disso. O Trotsky viveu uma das épocas de maior agitação social da história. Nós tivemos o estado de revolução em 5. Nós tivemos fevereiro antes da explosão de outubro. Uma explosão organizada, diga-se de passagem, porque a insurreição foi tratada o tempo todo por Lenin, Trotsky, os bolcheviques, como uma arte, que, portanto, exigiria preparação, organização. O domínio burguês pressupõe organização, planejamento. Então, para a burguesia, é uma arte, ainda que seja uma arte dantesca, a sua dominação de classe. Para vencer essa dominação de classe, também há necessidade de se pensar a insurreição como arte. Esse era o pensamento do Lenin, do Trotsky, dos bolcheviques.
aos que estão cansados, aos que não têm mais paciência com a lentidão da história, eu vou terminar esse meu esforço de interpretação de uma teoria da revolução em Trotsky, voltando ao próprio Trotsky. Ele afirma que a história trabalha com lentidão, com crueldade insensível, mas trabalha. Eu acho que essa aqui é a parte mais importante. Depois da conjunção, ao meu ver, a parte mais importante. Porque saber que a história trabalha com... O meu tempo, o seu tempo, não é o tempo da história. O meu tempo, o seu tempo, pertence a prazos mais breves, mais curtos. O tempo da história é outro, é mais longo, tem uma duração maior, é outra coisa. Então, a história trabalha com lentidão, com crueldade insensível, mas trabalha. Isso nos faz lembrar que a revolução ela tem o seu tempo, mas também tem o seu sentido, tem a sua expressão. Então, a revolução ela compreende tempo, sentido e expressão. E isso está na elaboração do Trotsky. A revolução tem tempo, sentido e expressão. No que toca ao tempo, eu não vou nem lembrar do Trotsky, vou lembrar de um velho provérbio árabe, que diz mais ou menos o seguinte: o maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão ante a oportunidade. O maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão ante a oportunidade. Isso aqui trata com precisão do tempo na Revolução. Segundo, só para exemplificar, o Lenin entendeu que ou eles faziam a insurreição ali no final de outubro, começo de novembro, ou a Revolução não seria vitoriosa. Então, a Revolução tem o tempo. A Revolução tem o seu tempo. Quanto ao sentido, o Trotsky define a Revolução da seguinte maneira: ela é uma competição aberta entre as forças sociais na luta pelo poder. Esse é o sentido da Revolução. Uma competição aberta entre as forças sociais em luta pelo poder. O tempo todo, essa competição, ela é dissimulada, ela é disfarçada, ela é oculta, ela é solapada o tempo todo, mas há uma competição aberta entre as forças sociais. Só que com a Revolução, essa competição, ela se torna uma competição aberta. Então, no seu sentido, no sentido dado por Trotsky à Revolução, ela é uma competição aberta entre as forças sociais em luta pelo poder. E quanto à expressão? Quanto à expressão, Trotsky define a Revolução da seguinte maneira: ela se revela na entrada violenta das massas no domínio de decisão de seu próprio destino. Essa é a expressão da Revolução. Ela se revela na entrada violenta das massas no domínio de decisão de seu próprio destino. Eu sei que as pessoas devem, talvez até se sentirem um pouco constrangidas com a expressão entrada violenta das massas. Digamos, em tempos normais, a massa sofre a violência de uma minoria que a explora. Quando ela se levanta contra isso, no processo revolucionário, não esperemos que ela bata a porta para entrar, que ela peça licença. A revolução, ela não pede licença. Então, eu chamaria atenção para essa definição do Trotsky, da expressão da revolução. Qual seria a expressão? Como ela se manifesta? Ela se manifesta na entrada violenta das massas, no domínio de decisão de seu próprio destino. Então, eu imagino que esses elementos todos, eu procurei me apoiar substancialmente no próprio Trotsky, porque muitas vezes
se acusa o Trotsky de objetivismo, ou de espontaneísmo, ou de ter ou de desconsiderar a complexidade da revolução no Ocidente, várias coisas dessa natureza. E, ao nos apoiar no próprio Trotsky, colocamos a oferecer, com base no próprio pensamento do Trotsky, não só uma contestação a esses raciocínios críticos do pensamento do Trotsky, mas oferecer uma ideia de revolução tomando como pressuposto a própria elaboração do Trotsky. Trotsky não foi alguém que escreveu simplesmente sobre a revolução, foi alguém que a viveu intensamente, foi alguém que dedicou 40 anos de vida à revolução, dedicou o seu talento, dedicou a sua capacidade política à luta revolucionária. E, há 80 anos, ele foi assassinado no México, mas nos deixou um legado. Nos deixou um legado de tal forma que muitas organizações, em todos os continentes, ainda que possa ser de modo equivocado, elas procuram falar em nome do Trotsky. Isso é uma coisa impressionante. Quantos sindicatos não foram tomados das mãos e direções burocráticas por oposições trotskistas? Quantos movimentos de negros, de mulheres, não tiveram a participação de militantes trotskistas? Quantos parlamentares não foram eleitos defendendo as ideias do Leon Trotsky? Quantas organizações não surgiram apoiadas no programa de transição elaborado por Trotsky e aprovado em um congresso em 1938? Não por acaso. Agora a gente chama isso de Quarta Nacional. Trotsky chamou a esse novo partido, que ele organizou em 1938 internacionalmente, do Partido da Revolução Socialista Mundial, Partido Mundial da Revolução Socialista. Então, para Trotsky, esse tema da revolução era caro, não apenas do ponto de vista teórico, mas como insistiu o tempo todo, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista político e, sobretudo, do ponto de vista prático. E aos que ainda estão entristecidos, dominados pelo cinza do ceticismo, eu insisto, não se preocupem, a história trabalha com lentidão, com crueldade insensível, mas trabalha. Obrigado, professor Fábio Queiroz, pela exposição sintética, contundente, e que expressou o pensamento, a relação de Trotsky com o processo revolucionário. Muito importante para os nossos dias, né? Essa questão que você tocou da importância da intervenção, né, contundente das massas, né? É isso que é o central, quer dizer, às vezes a gente se desespera, às vezes se procura atalhos, né? Acha que o centro são as eleições, que o centro é uma intervenção no Supremo Tribunal, que o centro é tentar fazer alianças amplas com os próprios setores da burguesia, né? Então, o Trotsky nos ensina que, apesar das possibilidades, quer dizer, que se possa ter na luta eleitoral, que se possa ter do processo de educação das massas, de intervir, né, junto ao próprio Estado burguês e até fazer unidade de ação pontual com setores, né, da pequena burguesia, da própria burguesia, no sentido de avançar a luta de classes, mas, essencialmente, as grandes mudanças que a sociedade brasileira precisa, né, e que as sociedades concretas dos outros países precisam, só nascerão da intervenção concreta das massas na cena histórica e na cena política, né, com sua independência de classe, com seu projeto. Então, é isso, eu peço, né, para quem gostou, que divulgue os nossos vídeos, que participem do nosso canal, e nós teremos outros vídeos com outros companheiros, inclusive com o Fábio, que sempre nos acompanha, que é membro do GEPOST, para discutir a importância e a atualidade do pensamento de Trotsky. Até a próxima.